Olá pessoal, sou o professor Menes Oliveira. Hoje nós vamos ter a nossa aula de História, segundo ano do ensino médio. O tema hoje é Antigo Regime. Nesse bimestre nós vamos estudar basicamente dois assuntos, Iluminismo e Revolução Francesa. E o que foi o Iluminismo? Foi um movimento onde novas ideias estavam surgindo e essas ideias questionavam a sociedade da época. E essas ideias também contribuíram para a derrubada do antigo regime. Então, para que a gente possa compreender melhor o que é o iluminismo, nós também precisamos entender o que foi o antigo regime e quais as suas principais características. E esse é o assunto da aula de hoje. O termo antigo regime foi criado para caracterizar a sociedade europeia da Idade Moderna, essa sociedade que existiu ali antes da Revolução Francesa. E as principais características dessa sociedade eram privilégios para as classes mais altas, pouca liberdade econômica e poder absoluto dos reis. Então, quando nós falamos sobre o privilégio das classes mais altas, nós precisamos entender que no antigo regime, o clero e a nobreza eram as classes dominantes, os mais ricos, os proprietários de terra, e eles possuíam privilégios. E o principal desses privilégios era o não pagamento de impostos. Grave bem isso. Clero e nobreza, o clero, os religiosos e ali junto com os nobres, não pagavam impostos. Enquanto isso, a outra parte da sociedade, composta por camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia, pagavam altos impostos, até mesmo para poder sustentar os privilégios que as classes mais altas possuíam. Então, o privilégio das classes altas era não pagar impostos, e sempre que alguém tem privilégios, algum outro grupo vai ficar no prejuízo. E as classes mais baixas, né, os camponeses, os trabalhadores urbanos e a burguesia pagavam altos impostos que sustentavam esses privilégios do clero e da nobreza. Uma outra característica marcante do antigo regime era a pouca mobilidade social. Ou seja, por exemplo, quem nascia camponês, morria camponês. E aqueles que nasciam nobres recebiam esses privilégios herdados da família. Então, era extremamente difícil alguém nascer em um grupo social e durante a sua vida mudar para outro grupo social, tanto para cima como para baixo. Havia ali alguma exceção quando burgueses que eram muito ricos conseguiam comprar títulos de nobreza e aí eles subiam para a classe mais alta. De burgueses se tornavam nobres e aí também passavam a usufruir dos privilégios que a nobreza tinha. Eles conseguiam isso pagando muito caro para obter um título de nobreza. Mas basicamente, nessa sociedade ali do antigo regime, não havia mobilidade social. O camponês, ele nunca se tornaria um nobre, né? E o nobre também, ele nunca desceria para classes mais baixas. Era uma sociedade muito estática. Normalmente as pessoas morriam nas classes em que nasciam. E na questão política, como era o antigo regime? Politicamente, o antigo regime era marcado pelo absolutismo. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso. E nesse regime político, o rei governava, o rei fazia as leis e o rei também fiscalizava o cumprimento das leis. Então o rei ele tinha de fato ali um poder absoluto, um poder praticamente inquestionável. E qual era a base, para essa ideia de que o rei tinha esse poder inquestionável? Acreditava-se que o rei possuía um direito divino de governar. Era como se o rei fosse um representante de Deus na terra. Então, ninguém poderia questionar o rei. O rei devia obediência apenas a Deus. Então, basicamente, pessoal, isso é o antigo regime. Uma sociedade estática, onde as classes mais altas tinham privilégio e as classes mais baixas pagavam altos impostos para sustentar os privilégios das classes mais altas. E, politicamente, havia ali o absolutismo, onde o rei governava, o rei fazia as leis, o rei também fiscalizava o cumprimento dessas leis. Quando nós vamos estudar o iluminismo, nós vamos ver algumas outras características também que o antigo regime possuía, e todas essas eram questionadas. O iluminismo foi esse movimento onde novas ideias surgiram para questionar a sociedade daquela época. E nós estamos vendo todo tipo de questionamento que foi levantado no período do iluminismo, e depois essas ideias dos filósofos do iluminismo foram colocadas em prática na Revolução Francesa. Eu deixei para vocês aí 4 exercícios que estão baseados na apostila da semana passada, na orientação de ensino. Então, a primeira pergunta
Quando o termo antigo regime surgiu e com qual objetivo. E aí no início da apostila mostra para a gente aí, né, o termo antigo regime foi criado no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, para designar a sociedade que existia na França antes da Revolução. Então, o termo antigo regime surge no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, para falar dessa sociedade que existia na França antes da Revolução. Depois, outras sociedades europeias da Idade Moderna também entraram aí dentro dessa caracterização chamada Antigo Regime. Mas, a princípio, o termo foi criado para falar da sociedade francesa anterior à Revolução, e isso no final do século XVIII. Questão 2. Quais as principais características do Antigo Regime? Nós vimos ali, né, que era uma sociedade marcada por privilégios de origem feudal, aquilo que eu já expliquei, né, as classes altas que não pagavam impostos, por restrições à liberdade econômica, havia também ali pouca liberdade econômica no período do Antigo Regime, e pelo poder absoluto dos reis, o absolutismo que nós também já vimos aqui. Como era dividida a sociedade no Antigo Regime? Já vimos que era uma sociedade onde havia privilégios, e era dividida como? As classes altas, clero e nobreza, possuíam privilégios, e as classes mais baixas, camponeses, trabalhadores urbanos e burguesia, que não tinham privilégio e pagavam impostos. A burguesia, nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, era formada por pessoas ricas, grandes comerciantes aí desse período, mas não tinham os privilégios do clero e da nobreza. Então, assim, era dividido. Também é usado o termo primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado e segundo estado, o clero e a nobreza. O terceiro estado, camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia. E por último, qual o regime político do Antigo Regime? Explique. Nós já vimos, né, que o absolutismo é uma das características do Antigo Regime, então esse é o regime político, absolutismo. E qual as principais características desse regime? Como diz aqui, nesse regime político, o rei governava, fazia as leis e fiscalizava o seu cumprimento. Então o rei tinha ali um poder absoluto no período do Antigo Regime, e esse era o regime político que vigorava naquele momento. Então, pessoal, leiam a apostila. Eu já pedi que vocês façam um resumo, respondam também os exercícios, assistam aí a aula, e na semana que vem estaremos juntos novamente, prosseguindo aí com o nosso conteúdo.